Antes, vamos continuar falando um pouco mais sobre como foi o debate de ontem na TV Bandeirantes. O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, eles também falaram sobre o Auxílio Brasil. Bolsonaro disse que vai manter o valor de R$ 600 se for eleito. Já o ex-presidente Lula rebateu, dizendo que essa verba não consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a ser enviada ao Congresso. Até o ano passado era de R$ 192 em média. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Ato contínuo, nós, nesse ano, por uma PEC, acrescentamos R$ 200 até o final do ano. Ou seja, no momento, o Auxílio Brasil é de R$ 600. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Tá? Logicamente, esse auxílio se aproxima do mínimo necessário para a pessoa sobreviver, sair da linha da pobreza de forma mais concreta. Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica e conversado com isso, dentro da responsabilidade fiscal. Quando, por exemplo, ano passado, nós passamos por R$ 400, ninguém acreditava. Nós conseguimos renegociar os precatórios contra o voto do PT na Câmara. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos R$ 600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos R$ 600. A segunda coisa, que é em verdade, é que o PT, já faz 2 anos que o PT tem reivindicado os R$ 600 no Bolsa Família. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio, mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidades de pessoas, coisa que não está pensado em nenhum momento. Não estar na LDO não significa que isso não vai ser feito no ano que vem. A grande questão, Raquel, apesar de todo o otimismo que a gente vê do presidente Bolsonaro, do próprio ministro Paulo Guedes, a gente não sabe se vai ser factível, possível, aplicar esses R$ 600 para continuar esse Auxílio Brasil no ano que vem. Márcio, o dinheiro tem. A questão é como organizar esse gasto. Né? Se você vai precisar cortar em outros pontos, se você precisa tirar benefícios de outros lugares, outros setores que estão sendo beneficiados. Você vê de um modo muito claro nessa campanha o quanto a necessidade de uma política social mais assertiva, ela é muito clara no Brasil hoje. Aparecem para todos os candidatos, porque nós temos um problema grave, uma chaga social grave no Brasil. Esse tema, inclusive, ele apareceu muito menos no debate do que se imaginava, né? O debate ficou muito centrado em corrupção, depois em misoginia e não deu tanto espaço para a economia. Agora, o que fica claro no debate e na discussão entre os candidatos, quando se trata do Auxílio Brasil e da política, dessa política de combate à desigualdade, é que ela é uma necessidade. Nem o próprio mercado não questiona mais isso. Ninguém trabalha com a possibilidade desse programa voltar ou do dinheiro diminuir. O que vai ser preciso fazer é refazer essa conta, reorganizar os gastos e, eventualmente, mexer em alguns tributos. Um exemplo de como esse tema apareceu pouco, o tema da fome. Por exemplo, a declaração na semana passada do presidente Jair Bolsonaro de que não se passa fome no Brasil, ou pelo menos não se passa fome do jeito que a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva fala. Pareceu muito pouco, coube a Ciro Gomes fazer uma fala sobre isso. Esse tema vai ter que aparecer muito mais, ele é central para o país hoje. E neste momento eleitoral é também central para a campanha de Jair Bolsonaro, já que a gente sabe que no Nordeste a diferença é enorme entre Lula e Bolsonaro. E conta-se, né, Renata, com esse auxílio emergencial de Brasil chegando a R$ 600, chegando na conta das pessoas, se vai haver uma virada. A gente está percebendo isso e os números de Bolsonaro começam a melhorar, mas a gente não sabe se no ritmo para daqui a 34 dias, na data do primeiro turno, fazer efeito. De fato, Márcio, agora vou dar uns passinhos atrás para a gente entender essa novela e aí, de novo, vou fazer aqui as ponderações já
partindo de um comentário. Ninguém está duvidando ou ninguém está colocando em questão que as famílias e as pessoas precisam de um auxílio e que o auxílio de R$400 ele estava insuficiente, em muitos lugares não está conseguindo fazer frente nem à cesta básica. Dito isso, quando o governo começou a debater com o Congresso esse pacotão de bondades, que incluía turbinar o Auxílio Brasil, colocá-lo em R$600, quando eu conversava com gestor de grana graúda ali, né, gente que está na Faria Lima, olhando, olha, o impacto fiscal, analisando esse aspecto, era muito comum que eles falassem, olha, o problema não está nem tanto, a gente pode problematizar o impacto que eventualmente a gente vai ter no endividamento ou na relação da dívida PIB para esse ano, mas a questão é o seguinte, você cria um incentivo enorme para você ter uma pressão orçamentária a partir do próximo ano, porque quem que vai desarmar esses benefícios? Quem que vai chegar e ficar com o ônus de falar, vou voltar a pagar só R$400? E esse aspecto da crítica que os economistas, que analistas ou gestor de grandes fortunas fazem, ele se mostrou já agora absolutamente verdadeiro. Você não tem nenhuma campanha dessas que estão aí concorrendo, ou até a própria Simone Tebet, que está numa posição de desvantagem, mas fala dos R$600 e que tem aí um programa capitaneado por economistas liberais, mas essa virou uma necessidade, falar do auxílio em R$600. Mais do que não estar na LDO, como o Lula disse, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí colocando apuração, a previsão do governo é não incluir na proposta de orçamento de fato, que é a segunda peça que a gente tem que ver, porque não cabe no teto de gastos. Então é mais do que uma questão de gestão orçamentária, a gente tem um debate sobre regras fiscais. Yuri Pita. Tem um aspecto que é interessante a gente notar, que existe um óbvio debate de paternidade ou de quem é mais, qual dos candidatos, e aí Lula e Bolsonaro, conseguem puxar para si essa paternidade. A grande questão é que para Bolsonaro é um discurso muito recente. Na campanha de 2018, já ainda havia críticas no discurso dele que o deputado Jair Bolsonaro fez durante muito tempo ao Bolsa Família e até a época do Bolsa Escola. Era muito comum, lá nos anos 90, quando começou esse tipo de programa de transferência de renda, chamarem Bolsa Escola de Bolsa Esmola, isso lá nos anos 90. Com a boa execução do Bolsa Família, e é importante lembrar também que o próprio PT rejeitou num primeiro momento esse modelo de programa de transferência de renda, esse tipo de programa social, preferindo o que era na época chamado de Fome Zero, englobado em todas as políticas que era de erradicação da fome naquela primeira campanha de Lula. Só depois de não conseguir o seu programa original é que passou a entrar num outro debate a partir de uma melhoria dos programas de transferência de renda que eram muito pulverizados. Por que eu estou buscando todo esse histórico? Porque tem toda uma questão de boa política pública executada. O Bolsa Família talvez tenha sido uma das políticas públicas mais bem implementadas na história do país, do período republicano, pelo menos, e a gente viu, ela está se resumindo a uma discussão de valor monetário, que é importante, sem dúvida alguma, para quem recebe, mas nem Lula nem Bolsonaro ainda conseguiram colocar o debate além desse valor. É claro que o apelo político do valor é muito maior, o apelo em voto é muito maior, mas existe toda uma discussão que vai além da questão fiscal, que é super relevante, que é a questão do quanto esse tipo de programa pode, de fato, funcionar bem ou não. E aí, se me permite, Márcio, vou pedir para colocar na conversa também o Renato Meireles, que é um especialista em entender a ascensão dessas classes mais pobres para ter condições melhores, né, Renato? E o quanto que esse tipo de programa, ele ainda consegue ter essa potência não só eleitoral, mas de transformação de vida das pessoas, né? Yuri, eu tenho a oportunidade de, há exatos 21 anos, dedicar parte considerável dos estudos que eu faço profissionalmente a entender os brasileiros de menor renda, né? Quando nós vamos olhar hoje a diferença que o ex-presidente Lula tem de Bolsonaro, é basicamente de 55 pontos percentuais, vou olhar minha cola aqui, a 23 para o Bolsonaro. É isso, Lula dá de 55 a 23 na população de menor renda, de até 2 salários mínimos. Por que isso é importante, Yuri? Porque
O que o Bolsonaro cresceu a partir do auxílio nas pesquisas se dá basicamente do eleitor que recebia o auxílio, mas não votava no Lula. Ele cresceu muito mais pelo papel dos evangélicos nessa parcela da população do que efetivamente, né, que tem uma sobreposição gigantesca, do que objetivamente por fazer o auxílio chegar para essas pessoas. Por uma razão muito simples. Ninguém acha que se o Lula fosse presidente o auxílio seria menor. Ninguém acha que o Lula como presidente vai tirar o auxílio. Mais de 70% das pessoas que recebem o auxílio não chamam de Auxílio Brasil, chamam de Bolsa Família. Por isso que uma das primeiras campanhas do Bolsonaro, não à toa, foi o Bolsa Família acabou, chegou o Auxílio Brasil. Obrigado, Yuri. Obrigado, Renato. E isso é interessante, a força que Jair Bolsonaro precisa fazer, que o atual governo, na verdade, precisa fazer para transformar esse nome, para fazer colar esse novo nome, Auxílio Brasil, ao antigo Bolsa Família, que tantos tradicionalmente já recebiam, e isso ainda marca muito mais.